Santa Catarina viu crescer uma lista de prefeitos presos. Em 4 anos, foram 28 gestores detidos, segundo o Ministério Público. A Operação Mensageiro expôs um esquema de fraudes em contratos de lixo. Dali saíram prisões e condenações, como a do ex-prefeito de Pescaria Brava, condenado a 64 anos. Em Garopaba, o prefeito virou réu por organização criminosas e fraudes em licitações. E em Criciúma, Clésio Salvaro foi preso na Operação Caronte, que investiga o serviço funerário. Nesse mesmo período, deputados bolsonaristas destinaram 11,4 milhões de reais em emendas PIX para o triângulo formado por Paulo Lopes, Garopaba e Pescaria Brava. Recursos enviados sem rastreabilidade clara, com portais de transparência fora do ar ou incompletos. Em Garopaba, o dinheiro abriu crédito para infraestrutura, como a estrada da Praia da Ferrugem. Em Pescaria Brava, a destinação foi para a pavimentação de uma avenida numa comunidade quilombola. O TCE já rejeitou as contas de Garopaba, apontando déficit triplicado e falhas de gestão. E o STF bloqueou repasses a municípios com suspeita de crime, em decisão do ministro Flávio Dino. O resultado é um padrão. Prefeitos ligados ao bolsonarismo, investigados ou condenados, recebendo milhões em emendas PIX. Um cenário que expõe a fragilidade do controle público e coloca em risco o uso do dinheiro da população. Terça-feira, 30 de setembro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast em Detalhes que está começando. E aqui, todos os dias, de segunda a sexta-feira, a gente vai analisar uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a nossa colunista aqui do ICL, jornalista Amanda Miranda. Amanda, é um prazer te receber aqui pela primeira vez no Em Detalhes. Seja muito bem-vinda também, querida. Obrigada, Gabriela. Obrigada, comunidade do ICL. Estou muito feliz de estar fazendo minha estreia aqui contigo. Pena que eu não estou aí do teu ladinho. Em breve. Mas, né, devidamente conectadas. Em breve no presencial também, Amanda. E eu vou trazer uma história que é bastante interessante, que está chamando a sua atenção, e você tem feito a cobertura de casos específicos que se conectam com operação policial, enfim, você vai explicar tudo aqui pra gente. Mas para resumir um pouco, tem um fenômeno acontecendo em Santa Catarina, que são prisões de prefeitos por investigações sobre corrupção, de diversos tipos. E em 4 anos a gente teve, se você me corrige, inclusive se eu estiver errada, quase 30 administradores municipais que foram presos. E, além disso, tem um caso recente envolvendo emendas PIX volumosas, para dizer o mínimo aqui. A gente tem emendas da ordem de 11 milhões de reais para cidades que são muito pequenas. Menos de 50 mil habitantes, se a gente fizer a soma das 3. E os responsáveis por por destinar esse dinheiro para as cidades são deputados bolsonaristas. Então, vamos lá. Como é que você tem acompanhado esses casos, Amanda, nessas suas reportagens? O que te chamou mais atenção para você voltar a olhar para tudo isso? Bom, então, Gabi, eu acho que como boa parte do Brasil e da comunidade do ICL que acompanha o noticiário político, o que começa a me trazer uma necessidade de olhar para essas emendas PIX, que a gente chamava anteriormente, lá quando elas começaram a bombar no governo Bolsonaro de orçamento secreto, é justamente a utilização de estratégias de chantagem por parte do Congresso junto ao STF, a partir das investigações do Flávio Dino. Então, a gente tem aí um montante de bilhões que foram despejados dos cofres públicos em cidades do interior do Brasil inteiro, por deputados e senadores, sem qualquer rastro de transparência deste orçamento secreto. E aqui em Santa Catarina, a gente nunca tinha visto, eu nunca tinha acompanhado nenhum registro mais sólido, mais efetivo da destinação dessas emendas.
E eu decidi começar pelas emendas de 2024 e de 2025. Veja que eu nem olhei para aquelas do passado, em que o orçamento era secreto, porque essas não têm rastro, não tem transparência que dê conta da gente entender onde esse dinheiro público está sendo aplicado. E a primeira coisa que me chama a atenção e dá origem a essas reportagens que eu tenho publicado no ICL, são 2 até agora, mas tenho certeza que vão vir mais, porque eu só comecei a fazer esse trabalho, são emendas dos deputados Zé Trovão, Daniel Freitas e Júlia Zanatta. Zé Trovão e Júlia Zanatta são muito conhecidos pela radicalização bolsonarista, inclusive eles foram implicados aí na última investigação da Corregedoria por conta daquele motim, em que, de alguma forma, também as investigações do Dino estavam envolvidas com todo aquele escândalo que os congressistas bolsonaristas fizeram para emplacar a PL da anistia. E esses deputados, eles apresentam uma certa coincidência na forma como eles destinam emendas. E a primeira coincidência eles destinam emendas para 3 cidades muito pequenas, em grande volume. E as emendas PIX, elas têm uma característica que os deputados e os senadores, eles podem destinar valores maiores por lotes para vários municípios e apontar, né? Mas no caso dessas 3 cidades, que seria Pescaria Brava, Garopaba e Paulo Lopes, todas elas cidades pequenas aqui da nossa região do Litoral Sul, eles destinaram exclusivamente para essas localidades um montante somado de 11 milhões e 400 mil reais, e com uma outra coincidência, que é um passo a mais que eu estou começando a dar nas minhas investigações, que é o fato de estarem relacionados a projetos de pavimentação, de infraestrutura. Então, além das cidades de destino, tem o fato de serem projetos semelhantes, projetos de pavimentação urbana. Então, são coincidências que chamam a atenção e que me levaram aí a voltar a essa caixa preta dos prefeitos presos, porque 2 dessas cidades, Garopaba e Pescaria Brava, têm prefeitos com problemas sérios, denúncias sérias do Ministério Público por corrupção. Eu acho muito interessante você trazer esses detalhes, já apontando esses detalhes aqui, porque se a gente olhar para um caso mais recente de todos, né, que é esse do prefeito de Garopaba, o Júnior Abreu, do PP, a acusação do Ministério Público, Amanda, é de um esquema complexo de organização criminosa. A gente tem aqui, ele seria o chefe dessa organização de acordo com o Ministério Público. E é fraude de licitação, a acusação toda, né? De que ele teria manipulado contratos de obras. Então, justamente vai ao encontro disso que você está observando agora, que é um aspecto mais recente da sua investigação jornalística, né? É o fato de que o Tribunal de Contas do Estado, ele já vinha emitindo alertas sobre a gestão pública dessas cidades a partir dos relatórios de prestação de contas. São cidades com problemas sérios na sua prestação de contas, e Garopaba teve a prestação de contas rejeitada pelo Tribunal de Contas no exercício de 2023, que foi exatamente quando o MP flagrou essas irregularidades nos contratos do prefeito Júnior Abreu. Ainda assim, ele foi reeleito, mesmo com o dado das contas rejeitadas já circulando. E ele, claro, foi um prefeito reeleito com todo o apoio da força do bolsonarismo aqui em Santa Catarina. Foi apoiado pelo governador do estado, que é um bolsonarista de primeira ordem também, né? E que agora enfrenta uma denúncia muito séria que implica não só ele, como o líder dessa organização, como também empresários da região. Porque a tese da denúncia do Ministério Público é que ele fez contratos e, a partir desses contratos maiores, ele subcontratou outras empresas que haviam perdido as licitações que essa empresa ganhou. Então, é um esquema que, ao mesmo tempo que ele aparenta um certo refinamento, ele deixa muitos rastros. E quem faz as primeiras denúncias para o Ministério Público a respeito disso é um dos empresários que está envolvido aí nesse esquema, né? Então tem muita coisa ainda para acontecer com relação a essa investigação, porque
ela foi aceita pela justiça há pouco tempo, né? Foi no mês passado, foi entre julho e agosto, ali final de julho, início de agosto. E ainda, né, teremos oitivas de testemunhas, teremos novas manifestações do Ministério Público. Acho possível que em algum momento, talvez, ele também venha a ser preso preventivamente, porque como ele ainda está na gestão municipal, eu particularmente acho muito complicado que um prefeito que esteja sendo investigado não se afaste, né? Ele tem acesso ali a documentos, há uma estrutura de poder que pode dificultar as investigações. É que você chama até na sua reportagem de Triângulo das Emendas, né? Porque são essas cidades envolvidas em escândalos de corrupção, Pescaria Brava, em que o prefeito Davidson Souza foi preso também durante o segundo mandato. Isso foi em 2022. E acho que você tem até atualização sobre a história para trazer aqui, porque foi no âmbito daquela Operação Mensageiro. Se você puder dar uma contextualizada também, porque tiveram outros prefeitos bolsonaristas que foram presos nessa exposição de casos de corrupção. Se você puder explicar um pouco como foi essa operação e como ela se relaciona com os casos de agora, principalmente focando nesse personagem aí que você tem atualizações a respeito. Então, a Operação Mensageiro, ela é considerada hoje uma das maiores operações de combate à corrupção do Brasil, em volume, né? Então, foram 17 prefeitos que chegaram a ser presos. Hoje, nenhum deles continua preso, mas as ações estão correndo, as ações criminais, os processos criminais estão correndo na justiça daqui de Santa Catarina. No caso do prefeito Davidson, que era o prefeito de Pescaria Brava em 2020 e depois em 2022, quando ele deixa o cargo por conta da investigação, ele acabou sendo solto hoje, nesta segunda-feira, né? Ele recebeu aí, a partir de uma decisão monocrática da desembargadora, o direito de cumprir a prisão com medidas cautelares. Ele sai da prisão, então, e passa a ter direito ao uso da tornozeleira eletrônica, não vai poder viajar, vai ter que entregar o passaporte, vai ter que continuar prestando informações à justiça, tudo aquilo que a gente já está acostumado a ver quando a pessoa sai de uma prisão de reclusão para um regime domiciliar, né? E a Operação Mensageiro, ela também, de alguma forma, se relacionava com a questão da má gestão de contratos públicos, porque ela constituía ali uma organização criminosa composta por uma série de prefeitos de todas as regiões de Santa Catarina, em torno de uma empresa que fazia a gestão de lixo e iluminação pública, principalmente, que são serviços essenciais, né, para todas as cidades. E essa empresa, então, ela pagava propina para gestores públicos e para servidores também, né, com a anuência de todo um sistema ali, para conseguir manter os seus contratos em vigor. E isso aconteceu durante muitos anos, isso trouxe muitos prejuízos aos cofres públicos, isso envergonhou Santa Catarina também, né, pela forma como se perpetuou ao longo do tempo, e nessas cidades que, embora sejam pequenas, são cidades que estão submetidas a todos os órgãos de controle, né, e que também têm seus portais da transparência disponíveis para controle social. E essa relação, né, de serem prefeitos bolsonaristas também é algo que me chama muita atenção, porque o bolsonarismo, não só em nível nacional, como também aqui em Santa Catarina, ele sempre vendeu essa falsa ilusão de que ele combate a corrupção. E, na verdade, ele faz parte, ele alimenta, né, ele se alimenta dessa corrupção e inclusive, para manter o seu círculo de poder bastante ativo. Como Santa Catarina é um estado pequeno e muito oligárquico, tanto a justiça quanto os poderes legislativos, quanto o poder executivo, eles acabam tendo uma tradição de acobertamento também, né, de questões aí de probidade administrativa. Então, a gente vê uma operação dessas vir à tona é muito relevante. E no caso do prefeito Davidson, que é o prefeito de Pescaria Brava, que é essa cidade que recebe emendas, ele acabou saindo, né, da gestão pública para que as investigações fossem ocorrer sem maiores prejuízos. Ele foi preso preventivamente, foi solto, depois foi preso novamente. E o vice-prefeito dele, que assumiu, foi chamado ao TCE, o Tribunal de Contas do Estado, para uma oitiva, porque a cidade estava com problemas muito graves nas suas contas públicas quando ele saiu,
né? E agora nós temos um prefeito novo que ganhou a eleição de 2024 e que, por coincidência, era secretário de administração de Garopaba. Então é uma outra coincidência aí que vincula as cidades e todas essas investigações que, embora possam ser vistas para quem está de fora com um olhar de coincidência, para quem está acompanhando pelos portais da transparência e pelos movimentos dos tribunais de contas e do próprio Ministério Público, existem pontos ali que estão muito próximos de serem conectados, né? Eu acho que você trouxe os pontos fundamentais de observação quanto à escolha dessas emendas, o direcionamento dessas emendas, e eu ia justamente perguntar o que explica o interesse desses deputados todos bolsonaristas, e mais do que bolsonaristas, até ligados a movimentos bastante extremos dentro do Congresso Nacional. A gente tem os deputados Daniel Freitas, a Júlia Zanatta e o Zé Trovão, e recentemente 2 deles foram implicados ali na Câmara dos Deputados por participarem de motim bolsonarista, impedindo, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados de conseguir sentar na própria cadeira, enfim. E eles que escolheram esses 3 municípios que são muito pequenos, enfim, com esse histórico também de corrupção, como você apontou. Você entrou em contato com os deputados, também com as prefeituras. Qual que é a alegação, ou eles não se pronunciam a respeito, para a gente tentar realmente entender, né? Fechar esse quebra-cabeça. Então, de todos esses personagens e prefeituras envolvidos na minha apuração, só o Daniel Freitas e a Prefeitura de Garopaba se comunicaram comigo por mensagens de e-mail, né? O deputado Daniel Freitas foi através da chefe de gabinete dele, ele me enviou os planos de trabalho, que estavam sim acessíveis no portal da transparência com poucas informações. Eu esperava um pouco mais de detalhamento, mas de alguma forma eles me deram uma resposta. E a Prefeitura de Garopaba, ela também me enviou esses documentos que estavam disponíveis no portal da transparência e que acabavam não avançando muito também num plano de execução de obras ou enfim, numa justificativa mais robusta sobre o motivo de estarem recebendo essas emendas. E, por exemplo, no plano de trabalho do Daniel Freitas e no Diário Oficial, em que a Prefeitura de Garopaba anuncia que está recebendo os créditos dessas emendas, que é uma coisa rara, geralmente as prefeituras não fazem isso, mas agora elas estão sendo cobradas por toda a ação do ministro Flávio Dino. Esse processo de recepção das emendas está sendo mais monitorado, né, e se torna cada vez mais confiável. Então, a Prefeitura de Garopaba, ela abre o crédito para receber essas emendas e ela coloca lá que as emendas do deputado Daniel Freitas são para pavimentar uma estrada geral que dá acesso a uma das praias mais badaladas de Garopaba, que é a Praia da Ferrugem, uma praia muito visada por turistas do Brasil inteiro e também de fora do Brasil. Essa estrada geral, ela tem uma característica de ter loteamentos com terrenos bem caros também. Então, não dá para a gente saber exatamente qual desses trechos vai receber a pavimentação. Se são os trechos que são de interesse da indústria imobiliária e das construtoras que estão construindo aí empreendimentos na região, ou se é para regiões que realmente precisam de acesso básico ao mínimo que o Estado pode fornecer, né? Caso, por exemplo, de estradas mais do interior, não me parece ser tanto o caso dessa estrada em questão. Então, eu vejo que a falta de resposta desses deputados, ela revela também, talvez, uma baixa transparência da parte deles, né? Porque a gente sabe, Gabi, eu acho que todo mundo que acompanha a política e que está atento às pautas do ICL também já percebeu isso, que todos os princípios de rebelião do Congresso e essa chantagem permanente que eles fazem envolvendo os outros poderes da República está muito próxima ali temporalmente dessa investida do Flávio Dino contra as emendas, né? O orçamento secreto ele é um problema gravíssimo da história da democracia brasileira. E quando o ministro decide se movimentar contra isso, o Congresso começa a tentar retaliar de várias formas, tanto o STF quanto o governo federal,
né, que é quem assina, no final das contas, também essas emendas. E a gente vê tudo isso que está acontecendo muito a partir desse problema pontualmente. E os deputados, eles continuam não querendo nos dizer como eles escolhem e por que eles escolhem as cidades para receberem essas verbas milionárias. E você citou aí, eu já vou até pegar como gancho o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Flávio Dino, que tem sido o grande responsável por essa questão da exigência de transparência das emendas PIX e recentemente ele mandou suspender, investigar também quase 700 milhões de reais em emendas parlamentares que ele enxerga que tem indícios de irregularidades. Dentre essas cidades, não estão cidades de Santa Catarina, por exemplo. Por isso que também é importante que essas matérias cheguem ao conhecimento de todas as autoridades, também por meio da imprensa e de outros órgãos de investigação, que de alguma maneira estão fazendo outras investigações. A gente falou agora há pouco do Ministério Público, que está de olho em casos de corrupção já nessas cidades apontadas. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre a importância de ter mecanismos mais transparentes. E acho que, de certa forma, quem encampou essa grande queda de braços com o Congresso atualmente, com esses parlamentares que são, na sua maioria, do Centrão e também parlamentares bolsonaristas, especificamente, que a gente está trazendo aqui e que chama muito a atenção, a importância da gente ter mecanismos de transparência em relação a essas emendas e, enfim, também ao volume dessas emendas, dinheiro, assim, em grande quantidade enviado para cidades tão pequenas, né? Não tem justificativa para isso. Deixar, por exemplo, a capital de Santa Catarina com emendas em menor quantidade. Exato. E assim, eu não acho que seja coincidência o fato deles terem enviado essas emendas para cidades em que o Tribunal de Contas do Estado constata problemas de transparência. São cidades que, no decorrer do ano de 2023, que é o último relatório ao qual eu tive acesso, porque os relatórios de 2024 ainda estão sendo analisados agora, né? E os de 2025 só o ano que vem. Mas os de 2023, existe para todas essas 3 cidades observações sobre a falta de transparência e sobre como elas têm problemas em registrar receitas vindas de emendas. Elas colocam como se fossem receitas correntes e, na verdade, não são. Elas têm que participar do orçamento como um crédito suplementar. É algo muito específico da gestão orçamentária, mas essas 3 cidades fazem isso de forma errada, faziam isso de forma errada. E não pode ser coincidência que os deputados olhem para essas cidades, que existem pareceres do Tribunal de Contas apontando isso e pensem que está tudo certo, né? Então, eu acho que a falta de transparência talvez seja o princípio de tudo. A falta de transparência, a ausência de definição de projetos que sejam públicos, né, e que venham de demandas da sociedade. Eu quero fazer aqui uma menção que eu acho muito interessante de um deputado de Santa Catarina, que é o deputado federal Pedro Uczai, do PT, do Partido dos Trabalhadores, que ele criou um edital para receber sugestões da sociedade, da comunidade, para definir para onde ele ia destinar as emendas do mandato dele. Então, isso já foi feito a partir de uma outra lógica, né? Tentando acolher os pedidos das pessoas, tentando ouvir a comunidade, a sociedade, sobre o que é prioridade para cada região e para cada setor. E no caso desses 3 deputados, me parece não existir essa preocupação, de fato. Sem dúvida alguma, eu concordo 100%, Amanda, e acho que para a gente fechar aqui, só quero deixar também aberto o espaço para você citar outras operações que a gente teve recentemente, porque você tem feito esse monitoramento, o que te chama a atenção. Por exemplo, a gente teve nesse mesmo mês em que a gente está conversando, o prefeito de Criciúma e outras 9 pessoas que foram presas numa operação também, coincidentemente, investigando esses crimes, nesse caso envolvendo crimes no serviço funerário, mas de alguma maneira, são prisões de prefeitos, né? Então, isso chama muita atenção. A gente falar de 28 prisões de prefeitos em Santa Catarina em 4 anos é bastante coisa, então você tem voltado a olhar para isso. Então, para a gente fechar essa conversa, quero o seu olhar sobre como você vai continuar atuando
monitorando esses municípios e o que você tem visto até agora também, esse balanço. Então, eu acho muito interessante, assim, a gente pensar coletivamente, daí eu faço um convite aqui para a audiência do ICL também, em como consolidar os dados do andamento de todos esses processos, porque são muitos, e os prefeitos hoje, eles respondem todos em liberdade, as ações estão correndo, são ações criminais, que podem resultar em condenações, né? Que sejam confirmadas até a última instância, tá ocorrendo tudo dentro do devido processo legal, mas a gente não tem um lugar único para consolidar essas informações, e são muitos prefeitos e são muitos casos, e a população tem todo o direito de estar sempre bem informada sobre isso, né? O caso mais recente foi realmente do prefeito Clésio Salvaro, que agora ele não é mais prefeito, né? Ele já era um prefeito no segundo mandato, isso aconteceu em setembro de 2024. Ele era um prefeito em segundo mandato, mas ele tinha um candidato para o qual ele estava fazendo campanha, que se elegeu, né? O prefeito Vaguinho, de Criciúma. E é curioso porque envolve uma grande cidade. A maior parte desses prefeitos que a gente citou são de cidades muito pequenas, que não são conhecidas nacionalmente. Criciúma é uma cidade conhecida nacionalmente. Criciúma teve time na Série A, né? É a cidade do Daniel Freitas e da deputada federal Júlia Zanata. Tem 2 deputados federais e tem outra ainda, que é a Giovanna de Sá. Então, é uma cidade com muita representatividade política também, que teve um prefeito preso, suspeito de contratos irregulares com um serviço funerário, que, desvio de verba pública, problema com contratos e orçamento público são todos muito graves, mas se a gente for pensar serviço funerário, que é o momento em que as famílias estão mais entristecidas, né? Estão vivendo cada um o seu drama particular, saber que pode existir algum tipo de problema de corrupção num caso como esses, eu acho de uma crueldade atroz. E o prefeito, ele hoje também, né, ele está livre, ele é um possível candidato do PSD, o partido dele, todo o Centrão é muito forte aqui em Santa Catarina, então acho muito possível que ele seja candidato a algum cargo eletivo agora em 2026, e ele tem muito voto, tanto que ele conseguiu eleger, né, o prefeito dele, mesmo estando preso, ele conseguiu praticamente montar toda a campanha nessa situação. Ele chegou a dizer que era uma prisão política, porque ele realmente fazia oposição ao candidato do governador, né? Mas, enfim, foram nuances aí desse caso, que foi só mais um entre outros 27, né? Muita gente, e a gente... Vou continuar acompanhando para saber em que pé que vai dar. A gente só quer que tenha justiça e que não haja anistia também, caso seja comprovado que esses prefeitos foram culpados aí pela má gestão orçamentária, pelos desvios e fraudes e pelas organizações criminosas, que quase todos eles estão envolvidos nessa tipologia de crime. Exatamente, Amanda. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui no Em Detalhes. Foi um prazer te receber e eu te aguardo numa próxima oportunidade também. Já fica o convite para você voltar aqui. Valeu, querida. Obrigada. Um beijão para todo mundo. Até a próxima. Quero convidar você também. Nessa semana a gente tem estreia nova aqui de um novo original do ICL, que é o Vai para a Argentina, Carajo, com direção de Juliana Baroni e Fabián Restivo. Teve o Vai para Cuba, Eduardo, que a gente acompanhou recentemente, e agora o Edu embarcou já, né, para a Argentina para, vamos dizer assim, quebrar essa falácia sobre milagre econômico que o Javier Milei, o presidente de extrema-direita, estaria fazendo lá na Argentina, como muita gente tem propagado por aí. Então, a gente vai trazer a verdade sobre o que está acontecendo lá na Argentina. Estreia internacional e gratuita, vai ser no dia 9 de outubro, 8 horas da noite, vai ser uma quinta-feira, gente. Então, para não perder essa estreia, vá lá em detalhesicl.com.br, deixa o seu e-mail lá que a gente te avisa quando o filme estiver começando, você vai poder acompanhar junto com a gente. Muito obrigada, você que me acompanhou até aqui também. Agora vai ter o Mercado Investimentos e depois o Rolê ICL. O Em Detalhes você pode acompanhar todos os dias, em qualquer momento do seu dia, nas plataformas de áudio. Até a próxima. Se eu fosse brasileiro e tivesse mais de 60 anos,
eu ficaria muito preocupado com o que está acontecendo na Argentina. Porque Javier Milei tem sido usado como exemplo por várias pessoas que querem se candidatar à presidência da República no Brasil. E o que ele está fazendo na Argentina com os aposentados, talvez seja a maior maldade já feita com os aposentados em qualquer lugar do planeta. Esse é um dos assuntos que a gente comenta no nosso novo documentário Vai pra Argentina, Carajo, que a gente vai exibir aqui no ICL gratuitamente no dia 9 de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Se você tem o interesse de entender o que está acontecendo lá, não perca esse documentário. E no dia 9 a gente se encontra. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Ninguém tá querendo defender causas. Elas defendem algo até a página B. Foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!